Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma aulinha de isomeria espacial, dessa vez para falar da isomeria óptica. Lembrando que a isomeria espacial a gente trata de uma maneira geral como estereoisomeria, então é um termo amplo para falar tanto da isomeria geométrica que nós já estudamos, como para falar da isomeria óptica, chamamos de estereoisomeria. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, gente. O que é a tal da isomeria óptica? Vamos lá, acompanha comigo aqui, tá? Primeira coisa, nós vamos falar melhor sobre esse termo daqui a pouco, tá? Por que chama óptica? Isso a gente vai estudar já já. Bom, a isomeria óptica, ela ocorre em moléculas aqui, ó, assimétricas. Aí uma pergunta que já surge na cabeça de vocês é a seguinte: professor, o que é uma molécula assimétrica? Não estou entendendo isso. Então, vamos com calma. Vamos com calma que primeiro eu preciso trazer para o seu cotidiano. Vamos lá, o que são objetos no seu cotidiano que são simétricos? Então vai imaginando aí comigo, eu vou te propondo e você vai imaginando, tá? Gente, um objeto simétrico, você pode pensar, por exemplo, num apagador de sala de aula. Isso é um objeto simétrico. Se você passar um plano de simetria, sobra ali dos dois lados a mesma coisa, tá? O que mais que você pode pensar como um objeto simétrico? Você pode pensar numa caixa de sapato. É um objeto simétrico. Se ela for feita da maneira como eu estou imaginando aqui na minha cabeça, que é uma caixa comum, você vai dividir ao meio e vai ter a divisão exata dos dois lados. A maioria dos insetos que existem na natureza são simétricos. Por exemplo, também um inseto como esse que está aparecendo na sua tela. Você vê que tem uma simetria perfeita aí. Então, esses são objetos simétricos, tá? No caso do inseto, não seria um objeto, mas seria simétrico, tá? Beleza, vamos dar sequência. Galera, geralmente o que é simétrico, quando a gente fala de objeto, isso é importante que você pegue as referências, serve para destro e para canhoto, tá? Por exemplo, pega o exemplo do apagador que eu falei de sala de aula. Aquele apagador, por ser simétrico, tanto o professor que escreve com a mão esquerda, como o professor que escreve com a mão direita, ele consegue apagar o quadro, ele não precisa de outro. Uma xícara, gente, é um objeto simétrico. Ela serve tanto para o destro como ela serve para o canhoto, sem nenhum problema, tá? Você vai perceber que a mesma coisa não vai acontecer quando você falar de objetos que são assimétricos, tá? Vamos lá, gente, o que são objetos assimétricos do cotidiano? Uma cadeira escolar, certo? Ela tem de canhoto e ela tem de destro. Geralmente, galera, quando você tem objetos que são assimétricos, eles existem aos pares. Exemplo, a cadeira de canhoto. Você tem a cadeira de canhoto e você tem a cadeira do destro, certo? São pares. Vamos colocar mais de exemplo, a sua mão esquerda, ela é assimétrica, você não consegue passar um plano de simetria. Passando uma linha no meio, sobra 3 dedos para um lado e 2 dedos para o outro, certo? Então, a sua mão, ela é assimétrica. Por isso que você tem a mão esquerda e tem a mão direita. Existe aos pares também, e isso é importante, tá bom? Bom, agora que eu já falei como é que funciona isso em relação a objetos, agora vamos falar das moléculas. É a segunda pergunta que eu deixei aqui. Mas como identificar moléculas assimétricas? Como é que eu faço para identificar uma molécula que é assimétrica? Galera, para você ter uma molécula assimétrica tem que ter isso, ó. O que eu estou chamando de centro assimétrico. Ah, professor, não ajudou muito. Tá. Esse centro assimétrico, gente, geralmente é um carbono. Tá. Mas o que é um centro assimétrico? Agora sim, ó. O carbono será um centro assimétrico quando apresentar, ó, estou marcando, 4 ligantes diferentes. Ou seja, tem que ser um carbono com a hibridização do tipo sp3. Então, se você tiver um carbono na sua molécula com 4 ligantes diferentes, então olha aqui para cima na minha tela. Eu tenho isso aqui, ó, carbono, aí eu tenho um ligante X, um ligante Y, um ligante W e um ligante Z, certo? Aí esse carbono, ele é marcado com um asteriscozinho, ele passa a ser um centro assimétrico, tá? Gente, esse centro assimétrico, isso não está escrito aí nos meus tópicos, ele é chamado por muitas provas por esse nome aqui, ó. Ele é um carbono quiral, tá? A gente recomenda não utilizar mais esse termo. Não é que esteja errado, é só uma recomendação para que não se use, porque essa palavra quiral, ela vem da palavra mão. E o PAC não recomenda que a gente faça usos de palavras que são do nosso cotidiano, que são coloquiais, para você utilizar
dentro do meio científico. A gente recomenda que você use centro assimétrico. Mas, se a prova de vestibular colocar esse termo, utilizar o termo carbono quiral, não tem problema, segue vida, dá para ser utilizado sim, tá? Não precisa criar caso com isso. Gente, moléculas com um ou mais centros assimétricos possuem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. É isso que eu estava devendo de informação para vocês. É isso que é a isomeria óptica. Essas moléculas que têm um ou mais centros assimétricos, elas possuem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Gente, de forma resumida, elas têm a capacidade de desviar a luz. Aí você vai ter duas opções. Vai desviar a luz para a direita, certo? Ó, para a direita, que a gente vai chamar de destrógeno, certo? Ou ainda destrógeno, representado pela letra D. Ou o desvio é para a esquerda, tá? Então deixa eu marcar em outra cor, desvio para a esquerda, que chamamos de levógeno ou levógeno, que a gente representa pela letra L. Então são duas possibilidades, ou o giro para a direita ou o giro para a esquerda. Galera, essas moléculas que têm esses desvios são justamente os isômeros ópticos, e esse último tópico aqui é bem importante. Eles possuem propriedades físicas iguais, mas se diferenciam pelas propriedades biológicas, e a gente vai falar disso em breve, tá? Vamos lá, vamos com calma agora para a gente poder entender isso. Vamos colocar exemplos. Primeiro, olha só aqui embaixo. Eu quero saber de vocês se essa molécula aqui embaixo, ela é simétrica ou assimétrica. Então, vai por mim aqui, ó. Você coloca aqui C, aí eu coloco H, aí eu coloco mais um H e mais um H. Gente, o carbono tem os 4 ligandos iguais, ó. Esses 4 ligandos são todos iguais. Então, essa molécula aqui, ela é uma molécula simétrica. Só vai ser assimétrica se tiver os 4 ligantes diferentes, tá? Tá, então se eu tiver isso aqui, ó, C, aí aqui eu coloco um H, mais um H, aí eu coloco um Cl aqui, aí aqui eu coloco um CH3. Gente, os 4 ligantes são diferentes? Não, porque o H é igual ao H. Tudo bem que o Cl é diferente do CH3, tá? Mas eu preciso que os 4 ligantes sejam diferentes. Então essa molécula também é simétrica. Então vamos colocar um exemplo de uma molécula assimétrica. Ó. C, o H, aí eu coloco o Cl, aí eu vou colocar aqui um OH, certo? E aqui eu vou colocar um CH3. Então perceba que esse ligante aqui é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então ela possui um centro assimétrico, que eu estou marcando aqui no meio com asteriscozinho, que é esse carbono. Então essa molécula possui a capacidade de desviar o plano da luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda, ok? Então ela apresenta isomeria óptica, esse é o ponto. Vou colocar só mais um exemplo para a gente detalhar mais ainda o assunto, que é esse aqui. Ó. Se eu tiver esse carbono aqui, aí eu coloco o H, aqui eu coloco o CH3, aqui eu vou colocar um OH, e aqui eu vou colocar um dois carbonos, CH3, CH e CH. Vamos lá, galera. Quem são os ligantes que nós temos aí? São esses, ó. Esse ligante é diferente desse, que é diferente desse. Agora, muito cuidado com o que eu vou colocar agora. Os ligantes, gente, são todos os átomos que estão ligados. É o grupo, certo? É um grupamento. Então, o outro ligante que eu não circulei ainda, que eu vou circular agora, é isso tudo aqui, ó. Isso é para você não achar, porque tem gente que acha isso, ó, que os ligantes são iguais. Você fala assim, não, professor, um ligante aqui é o carbono e o outro ligante aqui também é esse carbono. Não, sua interpretação está errada. O ligante é todo mundo que está ao redor. Então, esse carboninho que está aí no centro, ele é um centro assimétrico. Então, ele possui a capacidade de desviar o plano da luz polarizado, tá? Ou para a direita ou para a esquerda. Tudo bem? Muito bem, eu vou colocar aqui agora alguns detalhamentos importantes. Ó. Primeiro eu vou com moléculas com um centro assimétrico, tá? Então, presta atenção aqui. Eu vou colocar essa molécula aqui como exemplo. Ó. Um C, aí eu vou colocar aqui em cima um CH3, mentira, eu vou colocar lá em cima um H, pronto. Aqui embaixo eu vou colocar um OH, aqui eu vou colocar um CH3, e aqui eu vou colocar um Cl. Ela tem um centro assimétrico, então ela possui a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Vamos lá, gente. Vamos supor que essa molécula desvie para a direita. Então ainda preciso saber qual é a outra molécula que desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Como é que eu faço para achar o par dessa molécula? Quem é o par dela? Então pensa comigo. Gente, você tem sua mão esquerda, ela é assimétrica. Você tem sua mão direita, ela também é assimétrica. Como é que você faz para achar
o par da sua mão esquerda sem olhar para a sua mão direita. Olha só para a sua mão esquerda. Quem é o par dela? Mesmo você sabendo da sua mão, que é a sua mão direita, uma forma de você encontrar o par dela é você colocar ela na frente do espelho, tá? Vai para frente do espelho e coloca a sua mão esquerda. Você vai descobrir que do outro lado você tem sua mão direita. É uma forma de você encontrar o par de objetos que são assimétricos. Por exemplo, pega o exemplo da carteira de destro, certo? Da mesa de destro. Aquela cadeira de destro, se você colocar na frente do espelho, o que vai aparecer do outro lado? A cadeira de canhoto, tudo bem? Então, se essa molécula é assimétrica, eu vou colocar ela na frente do espelho para eu saber quem é o par dela. Então, atenção aqui, ó, eu vou desenhar um espelho. Então, aqui nós temos o espelho, certo? Aí vai acontecer isso, ó. Eu vou ter o carbono lá no centro, aí aqui você vai ter o CH3, lá para trás vai ter o Cl, aqui vai ter o H e aqui em cima vai ter o H, tudo bem? Esse é o par. Essa moléculazinha aqui, você vai colocar um asterisco também, porque ela tem um centro assimétrico. Gente, olhando pela molécula desse jeito, eu não sei quem é que desvia para a direita e eu não sei quem é que desvia para a esquerda. Eu vou atribuir de forma aleatória, mas eu poderia fazer isso somente no laboratório, tá? Usando equipamentos específicos. Então, eu estou atribuindo de forma aleatória, apenas para que vocês entendam o conteúdo, que essa molécula desvia para a direita. E eu estou atribuindo de maneira aleatória que essa molécula desvia a luz para a esquerda, tá? Você joga a luz polarizada e ela tem um desvio literal para a direita e um desvio literal para a esquerda. Gente, por mais que pareça, essas moléculas, elas não são iguais, elas são moléculas diferentes, tá? Elas são muito parecidas, eu concordo, mas elas não são iguais. Se você tem dificuldade de ver isso, e essa dificuldade é comum em muitos alunos, você vai pensar da seguinte maneira. Gente, pensa na sua mão direita e olha para a sua mão esquerda. Faz isso aí agora, olha aí para as suas duas mãos. Gente, essas suas mãos, elas são muito parecidas, isso é inegável, mas elas não são iguais. E para provar que elas não são iguais, tenta sobrepor uma na outra. O que é sobrepor? Olhando aí para as suas duas mãos, arrasta uma sobre a outra, tenta encaixar. Uma mão não encaixa na outra, tudo bem? Gente, mas eu estou fazendo o seguinte, você tem que encaixar a palma da sua mão no dorso da outra, ok? Se você fizer isso, elas não se encaixam. Claro que se você fizer palma com palma, aí você vai ter dedão com dedão, mas não é disso que eu estou falando. A sobreposição é a palma de uma no dorso da outra. A mesma coisa aconteceria com essas moléculas. Isso não dá para ser mostrado de forma tão clara para vocês, porque essas moléculas são tridimensionais e teriam imensa dificuldade de mostrar isso no plano tridimensional. Por isso que eu estou colocando o exemplo das mãos, tá? Para você imaginar a palma de um com o dorso da outra, você vai pensar em coisas simples. Pensa do tipo, você conseguiria tirar a sua mão esquerda, tira a sua mão esquerda, como se você arrancasse a mão, tá? E colocasse no lugar da sua mão esquerda uma mão direita, pensa nisso aí. Não ficaria muito estranho? É porque uma não se sobrepõe na outra. Uma não vai conseguir substituir a outra, porque elas são muito parecidas, tá? Mas apesar de serem parecidas, elas não são iguais, ok? Então, beleza, ó. Aqui desvia a luz para a direita, eu vou chamar pela letra D. E aqui desvia a luz pela esquerda, eu vou chamar pela letra L. Aí nós vamos agora com palavras importantes. Gente, essas moléculas, elas são chamadas de enantiômeros. Essa palavra é importante. O que são enantiômeros? São imagens especulares. Então, eu posso afirmar, por exemplo, que a minha mão direita é enantiômera da minha mão esquerda, certo? Então, essa palavra é importante. Uma palavra mais ampla, né, que a gente pode usar é essa aqui, ó, que eu estou colocando do lado direito aqui, ó. São estereoisômeros. Agora, lembra de uma coisa, vou aproveitar esse momento para isso. Estereoisômeros é um termo amplo. Esse termo amplo ele é utilizado de uma maneira geral para a isomeria espacial inteira. Tudo que você fala de isomeria espacial, você pode falar de estereoisômero. Um tipo de estereoisômero são justamente os enantiômeros. Enantiômero é um termo específico aqui para dentro da isomeria óptica, que são imagens especulares que são capazes de desviar o plano da luz polarizada. Ok? Beleza. Que mais que você pode falar sobre essas moléculas aqui? Gente, quando você tem enantiômeros,
essas moléculas não são, eu já falei isso anteriormente, não são sobreponíveis, ok? Elas não se sobrepõem, tá? Foi o que eu falei para vocês de tentar encaixar a palma da sua mão com o dorso da outra, e você vai ver que essas moléculas não são sobreponíveis, tá? Bom, aqui desvia a luz para a direita, você sabe que é o D, e isso na verdade é o que nós chamamos de destrógeno, ok? Ou você pode chamar disso aqui também, ó, destrogiro, um giro para a direita. E aqui desvio para a esquerda, que a gente chama pela letra L, a gente pode chamar de levógeno, ou então você pode chamar simplesmente de levogiro. Outro nome que aparece é esse aqui, ó. Essas moléculas são chamadas também de antípodas ópticos, tá? Que é justamente os enantiômeros, o que desvia a luz para a direita e o que desvia a luz para a esquerda, tá? Beleza, galera, agora tem outra coisa muito importante. A coisa muito importante vai ser o seguinte, ó, eu vou colocar aqui isso aqui. Opa, ficou muito ruim. De novo. Fazer aqui com calma. Pronto, esse aqui é um recipiente, tá? Nesse recipiente aqui, eu vou colocar água. Eu vou montar uma solução, tá? Então, eu coloco água aqui dentro. E aí, eu vou jogar aqui dentro a seguinte composição. Se liga na composição que eu vou jogar aqui, ó. Eu vou jogar 2 mols, certo? Do destrogiro, que eu estou chamando de D. E eu vou jogar 2 mols do levogiro, que eu vou chamar de L. Então, 2 mols do D com 2 mols do L, que eu vou formar 4 mols. Então, eu vou ter uma mistura que vai ter 50% do destrogiro e 50% do levogiro. Gente, se o destrogiro desvia a luz para a direita e o levogiro desvia a luz para a esquerda, quando eu misturar essas duas coisas juntas na mesma quantidade, para onde que vai desviar a luz? Então não vai ter desvio, certo? Se não vai ter desvio, isso aqui merece um nome especial na química. Uma mistura formada por 50% do destrogiro e 50% do levogiro, nós chamamos isso na química de uma mistura racêmica. Beleza? Mistura racêmica, ou ainda algumas provas podem trazer com esse termo aqui, ó, que a gente vai chamar de racemato, tá bom? Então, se a prova de vestibular te perguntar o que é uma mistura racêmica, é simplesmente aquela mistura que é formada por 50% do destrogiro e 50% do levogiro, que aqui no meu exemplo está representada por 2 mols, certo? Do destrogiro, com a mesma quantidade que são 2 mols do levogiro, beleza? Muito bem, galera, eu diria o seguinte, que 70% do que cai em prova de vestibular, eu já disse, que é o seguinte, o que é o enantiômero, o que é mesmo? São imagens especulares, ok? Que tem alguém que desvia a luz para a direita, que é chamado de destrógiro, tem alguém que desvia a luz para a esquerda, que é chamado de levógiro, e existe algo que a gente chama de mistura racêmica, que é a mistura equimolar, que é uma mistura equimolar, mesma quantidade de mols, do destrogiro com levogiro. Gente, a mistura racêmica, eu vou colocar aqui, ó, ela é também chamada o seguinte, ó, ela é opticamente, certo? Ela é uma mistura opticamente inativa, beleza? Ou seja, ela não apresenta desvio resultante. Tranquilos? Eu acabei de perceber que faltou um acentozinho aqui, ó, na palavra destrógiro, na palavra levógiro. Gente, esses conceitos, eles são muito importantes para vocês, tá? Essa aula vai ficar mais curtinha, porque eu quero que vocês entendam muito bem esses conceitos. O que nós vamos ver na próxima aula? Moléculas com mais de um centro assimétrico, tá? Moléculas com carbonos quirais, ou com centro assimétricos equivalentes, e isomeria óptica em ciclos. Mas isso vai ficar para um segundo momento. Reveja essa aula, entendam o que é um centro assimétrico e assim você passa para a segunda aula. Grande abraço para todos vocês e até a próxima.